No ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas da Rádio Bandeirantes. Não, eu não senti falta nenhuma desse seu bom dia, gente, Edu. Senti falta de você e da sua competência total. Não só do bom dia, gente, que aliás é muito bom. Parabéns também a Thaís. Espero que você conquiste esse prêmio com méritos, porque tem capacidade total para isso. E bem-vindo de volta o Edu ao Jornal Gente aí. Que completa a equipe, uma equipe de um programa realmente excepcional e que a gente tem a honra de preceder. Bom, abraço a todos vocês. Um país que coloca mecanismo antifurto em pedaço de carne na periferia e não faz isso em bairro de bacana, o mercado tem que ser punido por isso. E se eu fosse o cara da periferia, eu não comprava nesse mercado mais, eu não entrava mais nesse mercado, até que esse mercado pedisse desculpas formais à população da região. Você colocar a pecha de suspeição de ladrão em quem trabalha muito, pendurado em trens horríveis, em ônibus horríveis, demora 2 horas para chegar ao trabalho, sai da periferia para poder trabalhar, porque lá não tem trabalho necessário para que todos trabalhem, não é? Porque as grandes empresas não gostam de ter fábrica na periferia, se juntar com pobre ou coisa parecida. Para essa gente, isso é um tapa na cara total da sociedade. Por que esse mercado vai vender, então, para gente pobre se acha que o pobre é ladrão? Esse mercado extra aí. Enquanto não houver desculpa formal, não é notinha qualquer não dizendo que houve um erro pontual. Peça desculpas pela indecência que foi feita, porque em mesmas lojas do mesmo mercado, em outros pontos da cidade, não havia isso. Bairro de rico, nós fomos conferir, não tinha bandeja vazia para a pessoa comprar a bandeja vazia e depois pegar a carne. E uma senhora disse, mas como é que eu vou saber que é aquela carne que estava na bandeja mesmo e que tem a mesma quantidade de carne que eu estou comprando? Isso para não dizer que é altamente discriminatório, não é? É um absurdo. O sujeito botar mecanismo antifurto na loja de pobre da mesma rede e na loja de bacana da mesma rede não tem isso. É uma canalice, para não dizer outra coisa. Isso é um crime social inaceitável, impublicável. Impublicável não, porque nós publicamos, não temos medo. É mercado extra. Agora, está crescendo denúncia contra outros mercados. Alto lá, canalhas! Não chamem pobre de ladrão. Pobre é pobre porque tem gente como vocês que ganha dinheiro pra caramba em cima deles. Pobres. Não é? Tem muita gente como vocês que explora os pobres. Alto lá, canalhas! Mais além do que eu falei, o Capês ontem adicionou que, além dessas práticas terríveis e abomináveis, tem ainda o fato de que o cara paga a compra e ali se encerra a relação do cliente com o tal mercado. E os caras vão revistar o carrinho depois que o cara pagou a compra. É uma canalice absurda. Absurda. Né? E aí veio uma informação do Ceará, que a polícia investigou, que a loja da rede Zara, que é uma rede mundial, né, diz que tinha um alerta para anunciar indivíduos negros ou pessoas mal vestidas que entravam na loja da Zara no Ceará, que vão dizer que é um problema pontual também. O código era Zara Zerou. Bom, aí tem que prender quem estava determinando
que isso acontecesse, que além da discriminação social contra pobres, é uma discriminação racial contra os negros e que isso é passível de pena no Código Penal, com cadeia e pena inafiançável, crime inafiançável. Isso é um absurdo também. Eu disse para vocês que acompanham a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes, a Band TV, para mim sempre TV Bandeirantes, eu disse no começo da pandemia que a gente já viu o que tinha de melhor no ser humano. E vimos mesmo. Médicos, enfermeiros, pessoal de hospital perdendo a vida para salvar a sua. Não é? Gente doando dinheiro para as pessoas menos favorecidas. É muito ruim essa situação que a gente viu, falta de humanidade com políticos e gente ligada à política roubando respiradores, equipamentos importantes para evitar que o pessoal de combate da linha de frente, de enfermagem, médicos, morressem, não é? Roubando mesmo, com licitações que deixaram de existir, roubaram mesmo, meteram a mão até em oxigênio, até no ar meteram a mão, roubaram ar, conseguem roubar ar. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos muita gente boa aparecendo por aí. A campanha Band Abraço, bolada lá pelo Schneider e colocada em prática pela Band, pelo Sistema Bandeirantes de Comunicação, foi um sucesso, arrecadou mais de 100 milhões. Me fez conhecer gente como Edu Lira, que eu amo de paixão, da Gerando Falcões, Marcivan, Celcinho, Preto Zezé, da CUFA, Central Única de Favelas, Alcione, Carol, que auxilia tanto o pessoal do Nordeste brasileiro. Foi muito bacana conhecer essa gente, mas é muito ruim a gente ver que no meio de uma miséria quase que absoluta, gerada inclusive pelo ministro Paulo Guedes, o dólar bateu 5,67 agora, um alerta da Folha de São Paulo, porque o Guedes pediu licença para estourar o teto. Olha, tem uma reportagem na Folha de São Paulo que eu acabei de ler agora aqui. Auxílio e precatório ficariam dentro do teto com um corte de emenda parlamentar, diz IFE. Bom, quero saber o que é IFE. IFE é a Instituição Fiscal Independente. Eu não sou a IFE, mas há quantos dias eu falei isso aqui, hein? Agostinho, quanto tempo que eu falei isso aqui? Falei, se ele não tivesse dado, se o Paulo Guedes tivesse aconselhado o Bolsonaro a não dar 30 bi ou mais de 30 bi para parlamentares, para ter governabilidade, ele, como ministro da Economia, falou, presidente, não usa isso do orçamento para dar para parlamentar, porque você vai precisar para dar para o povo. Eu disse isso aqui há quantos dias? Eu não sou IFE, nem OF, nem UF, nem quero ser. Mas eu disse isso há quanto tempo aqui, que se o Paulo Guedes tivesse aconselhado o Bolsonaro a não dar dinheiro para político para se manter como presidente, que não precisava furar teto de gasto, na verdade é teto de gato. Isso aí não é teto de gastos, é teto de gato. Tá? Mas, vou além para dizer mais, tá? Para que o presidente Jair Bolsonaro ouve os conselhos de um cara que prega calote nos precatórios e afasta já o investimento internacional que é importante para o Brasil, porque se o governo não paga a dívida pública, não pagando a dívida pública, ele afasta o investidor. Vou além para dizer mais, por que o Paulo Guedes não bateu o pé na reforma administrativa para desinflar um governo que arrecada muito e gasta errado? Não só o governo. O governo está inchado, o legislativo do seu senador e deputado está inchado, o judiciário está inchado, nada contra o funcionário público que trabalha muito, nada contra, hein? Não vou demonizar o funcionário público que trabalha muito e ganha pouco, mas vou demonizar o funcionário público que trabalha nada e ganha muito, aí sim. Então por que não uma reforma administrativa antes de reforma fiscal que esse cara propôs? Seria uma mordida desgraçada do leão, mais uma no empresário que não aguenta mais e no pobre,
que é o que mais paga imposto de renda. Pobre, no Brasil, por levantamento de instituições financeiras sérias, paga 40% de imposto de renda, pobre, indiretamente, diretamente, pobre paga 40%, classe média 25% e rico paga 12%. Tá? E esse Paulo Guedes disse que não ia ter aumento de imposto, aumentou imposto pra caramba, já com IOF, e agora quer uma reforma fiscal que é a mordida do leão, porque é que ele não aconselhou o Jair Bolsonaro a não dar aqueles 34 bi que ele deu para emendas parlamentares. Por quê? Aí vem a IFE agora, que é uma instituição séria, e ela diz, o que eu disse há quanto tempo, Agostinho? Eu não sou da IFE, nem estudei economia, mas basta ter intuição. Quando eu li a matéria do Estadão dizendo que o teto seria estourado por causa dos R$ 400 em 30 bi, falei, bom, o 30 bi é o 30 bi que ele deu para parlamentar. Na cara, eu falei isso há quanto tempo, Agostinho? Ah, tem tempo, hein? Tem mês já, acho, hein? Tem algumas semanas já. Desde que houve a notícia de que estavam desviando dinheiro para emenda parlamentar, já se sabia que isso ia faltar em algum momento para a área social, né, Datena? Você alertou isso aí. Não precisa ser bidu. Basta você ter intuição. O Einstein dizia que quem tem intuição é melhor ter intuição do que inteligência. Eu não tenho uma inteligência acima da média, mas eu sou intuitivo, eu fico olhando, eu leio e analiso. Vejo o que caras brilhantes escrevem, que pensam, que fazem, e analiso. Eu não fico aqui sentado em cima da montanha querendo ser o dono da opinião. Mas, óbvio que a conta não fechou, porque o cara gastou com emenda parlamentar, para dar para parlamentar do Centrão, para poder se manter no governo, porque tem 140 processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Né? E até o Centrão, mesmo com 34 bi, ameaça no meio do caminho largar a mão do presidente e manter o presidente refém. Lamentável. Tudo isso muito por culpa do Bolsonaro dizer que não entende nada de economia, e a maior prova que ele não entende nada de economia é que ele mantém o Paulo Guedes como ministro da Economia. Teve a chance de um momento, para mim, imoral, um ministro da Economia que mexe com o dólar, por exemplo, por causa de ação dele pedir licença para furar o teto de gastos, o dólar foi para 5,67. Dos 54 milhões de reais que ele tem na empresa dele em paraíso fiscal, fora do Brasil, onde ele não paga imposto e ganha em dólar, vê quanto é que seria. Veja, analisa aí, Agostinho. Ele tinha aplicado na offshore dele 9,4 milhões ou coisa assim de dólares. Multiplica isso pelos 5,67, que nós vamos ver quanto ele ganhou. Vê a notícia original de quanto ele tinha aplicado lá, é uma conta simples. Quanto o Paulo Guedes tinha aplicado na empresa dele fora do país e quanto ele tem hoje. Porque só para ele pedir para furar o teto de gastos agora e não ter aconselhado o presidente a não gastar com emendas parlamentares, ele vai ganhar quanto com a empresa dele lá fora? Isso é incompatível com o cargo de ministro da Economia. Qualquer outro país do mundo, o Paulo Guedes já teria pedido o boné, teria dado no pé, teria ido embora para preservar o presidente da República. Fala, não, eu fiz uma administração ruim, o presidente não tem nada com isso. São os que os ministros fazem para preservar os líderes que os colocam como ministro quando eles são pegos no pulo em alguma coisa. E ele, no mínimo, se não foi ilegal, foi imoral o que ele fez mantendo essa offshore enquanto ministro da Economia. Isso é inaceitável, é inadmissível e não dá mais. Primeiro que eu estou com a garganta ruim, não quero mais perder meu tempo falando do Paulo Guedes. Tá? Daqui a pouco nós vamos entrevistar o senador Omar Aziz, depois o ministro Tarcísio, e eu não vou perder tempo aqui gastando a minha voz com o Paulo Guedes, porque eu não aguento mais falar do Paulo Guedes. Não aguento. Ele deve ser parente do Bolsonaro, ele deve ser alguma coisa. Eu não sei o que o Bolsonaro vê num cara que está destruindo o governo dele pela economia que vai mal no Brasil. Vai pior do que nos outros países onde a economia já vai mal, porque por causa da pandemia a crise foi globalizada, a inflação é globalizada, mas no Brasil
e mais 2 países, um deles é a Argentina, passa dos 2 dígitos, dos outros não. Significa que o Paulo Guedes vem fazendo um péssimo trabalho na economia brasileira. Ano que vem nós vamos crescer 0, ou 0,2%, ou coisa parecida. O mercado financeiro já não tolera mais o Paulo Guedes. Diziam que ele estava lá porque o mercado financeiro adorava o Paulo Guedes, a turma da Faria Lima. Agora nem a turma que mora na rua e nem a turma da Faria Lima suportam o Paulo Guedes. Então por que mantém ele lá? Para acordar com esses sobressaltos, diz que o dólar vai a 5,67, porque ele vai furar o teto de gastos. Se ele tivesse feito o que eu falei, presidente, não dá 34 bi para esses caras, que vai fazer falta. Não. Isso ele ficou quietinho lá com a equipe econômica dele, que ameaçou sair quando o Bolsonaro queria dar R$400. Saiu nada, ficou lá. Tá lá. E vai continuar atrapalhando o governo do Bolsonaro e, por consequência, o Brasil, porque até agora o Bolsonaro não consegue governar com esse ministro da Economia. Não entrou em campo. O Bolsonaro fala tanto em 4 linhas, até agora ele não entrou em campo para governar, muito porque o Paulo Guedes é um péssimo meio armador, é um péssimo centroavante e deixa o povo brasileiro numa situação de penúria total. Falou que empregada doméstica não pode viajar para Disney, mas pelo menos você podia deixar a empregada doméstica comer, né, Paulo Guedes? Nem isso você faz, né? Ela podia ficar aqui, já que você acha que ela não pode viajar para Disney, numa discriminação social terrível, ainda mais vindo de uma autoridade, alta autoridade do governo brasileiro. Falou que pobre tinha que comer sobra de rico, falou que energia elétrica tanto faz aumentar ou não, porque você não tem a luz cortada, porque você mora na Granja do Torto. Não é? Aliás, eu sei agora porque chama Granja do Torto. Granja eu já sabia, agora Torto eu não sabia. Ou você mora lá, deve ser por causa disso, né? Porque tudo que você faz é torto, pelo que eu estou vendo aqui. Não é? Então, com essas frases aí, demonstra-se bem o pragmatismo e o sentimento que o Paulo Guedes tem pelo povo brasileiro. Não é? Ele queria R$200 de auxílio emergencial, a Câmara foi lá, deu 600, depois do Bolsonaro meter 500, aliás, a Câmara, aí o Bolsonaro deu 600, ele interrompeu para fracionar o auxílio emergencial e depois agora superar o teto de gastos. Se ele tivesse lá atrás dito, ó, o presidente não gasta 34 bi com um político que vai fazer falta e depois nós vamos ter que estourar o teto de gastos. Teto de gastos, se você estourar, significa que o risco Brasil aumenta, porque aumenta a dívida pública, porque o Paulo Guedes jamais lutou por uma reforma administrativa de um governo que, eu repito, arrecada já muito e gasta errado pra caramba, como todo governo brasileiro fez até hoje. E ninguém pregou uma reforma administrativa decente para que o governo ficasse no seu teto de gastos, mas não porque precisa ajudar o povo agora. Quando fizeram a reforma da Previdência, diziam que o Brasil ia quebrar porque ajudava demais o coitado do velhinho, do previdenciário, daquele que se lesionou e não pôde mais trabalhar. Colocaram a culpa no trabalhador. E agora que o Paulo Guedes vai furar o teto de gastos de novo, né, coloca-se a culpa no trabalhador que precisa desesperadamente desse miserável auxílio emergencial. Não. A culpa é desse governo e de todos os outros governos para trás que sempre arrecadaram muito dinheiro com imposto de renda e gastaram errado pra caramba com benesses para Marajás ou coisa parecida. Gente que não trabalha nada e ganha muito dinheiro. Ganha dinheiro demais. E agora colocam a culpa no povo de novo, pro dólar estar a 5,67. A culpa não é do povo. A culpa é desse governo e dos governos passados que arrecadaram muito em cima do povo pobre, numa divisão de renda canalha, onde pouca gente tem muito dinheiro e muita gente passa fome e ainda por cima é discriminado na periferia, sendo tratado como um ladrão
em supermercado. Alto lá, canalhas! Ladrão são vocês. RB fechada com você.